Então, minha gente, vamos começar pela identificação dessa planta maravilhosa, né? Qual que é o nome dela? É dente de leão, nome popular. E por que é dente de leão, então, o nome dessa planta, gente? Porque ela lembra os dentes de um leão. Olha que coisa interessante. Todo mundo que já viu uma folha aí de dente de leão sabe que ela é serrilhada, assim, né? Parece dentes. Show? Por isso que é dente de leão, o nome popular dessa planta. Já o nome científico dessa planta também é muito interessante, gente. Pesquisando um pouquinho aqui, eu descobri umas coisas bem legais. O nome científico é Taraxacum officinale, né? E se eu estiver falando errado, gente, me perdoem. Eu não sou um latim oficial. E de onde que vem, né, esse nome científico, gente? Olha que interessante. Vem do grego taraxus, que significa distúrbio, e acus, que significa remédio. Sugerindo, então, que é um remédio para distúrbios. Olha que coisa legal, galera. Eu achei muito interessante essa análise do nome aqui, viu? Acho que nós vamos descobrir muitas coisas. E officinale vem de que ela é oficialmente usada, né, como uma planta medicinal. E, galera, essa planta maravilhosa pertence à família Asterácea. E o que significa isso, Yuri? Vamos lá, tem algumas características muito importantes dessa família. Primeiro, galera, flores em capítulos, tá? Então, ao invés de ser uma flor grandona, é como se fosse um monte de mini florzinhas que ficam ali parecendo uma flor só. Segunda característica muito importante, gente, são as flores liguladas. Olha que nome legal, que nome lindo. E de onde que vem esse nome? De língua. Então, as flores, né, do nosso dente de leão parecem pequenas linguinhas que ficam saindo ali na parte central da flor. Show? Terceira característica importante, gente, presença de látex. Show de bola? Então, quando você corta uma planta, tem algumas plantas que soltam um negocinho branco. Isso aí é o tal do látex. Maravilha? E o nosso dente de leão tem látex, sim. E mais uma informação bem interessante nessa parte de identificação são alguns outros exemplos, né, da família Asterácea, que são a família, né, do nosso dente de leão. Então, por exemplo, o girassol, por exemplo, a camomila, a arnica e a chicória. Eu achei muito interessante, gente, porque a chicória ela é muito parecida com a serralha, né? E a serralha é a chicória brasileira, vamos colocar assim, enquanto a chicória é europeia, né? E o dente de leão é mais comum lá na Ásia, lá no Oriente. A serralha seria a nossa chicória aqui, entendeu? Então, vocês começam a perceber que existem plantas espalhadas no mundo com características muito próximas e, portanto, um uso medicinal que também é próximo. E isso se sustenta muito, porque quando a gente pensa no dente de leão, na chicória e na serralha, os três vão desintoxicar. Né? Olha que interessante. Isso acontece com várias plantas, tá, gente? Por exemplo, um ginseng. Né? Aqui a gente chama no Brasil de fáfia, que é o nosso ginseng brasileiro. Existe a maca peruana, que é o ginseng peruano. Existe o ginseng coreano, o ginseng siberiano, né? Que são ginsengs muito mais potentes. Entende? Porque eles nascem em regiões muito mais frias. Depois nós vamos falar disso com calma, mas eu só queria deixar aqui essa consideração para vocês. Tá? Para depois que a gente fizer a análise de várias plantas que são parecidas, a gente vai começar a entender que plantas parecidas normalmente fazem atividades parecidas dentro do corpo. Maravilha? Então essa é a parte de identificação dessa planta maravilhosa chamada dente de leão. Bora pra botânica! Então, minha gente, bora ver a parte botânica, né, do dente de leão. Show de bola? Então, começando, galera, eu vou fazer uma pequena descrição, tá? E eu vou tentar sempre mostrar pra vocês com imagens, tá bom, galera? Lembrando que essa primeira parte botânica, a gente não vai entrar dentro dos conceitos da medicina chinesa, né? Que seria a morfoenergética. Show? Nós só vamos simplesmente fazer um estudo ocidental, né? Botânico ocidental padrão. Maravilha? Mas eu quero que vocês também conheçam, gente, essa parte botânica. Isso também é muito importante pra mim, porque eu não sou um grande botânico. Show? E eu peco muito na identificação das plantas. Por quê? Porque eu não tenho muito conhecimento botânico. Então, acho que isso é muito importante para todos nós, no final das contas, né? Porque eu vou aprender cada vez mais a botânica para que eu fique cada vez mais seguro de identificar uma planta e que vocês também, que estão pegando aí um dente de leão no campo, saibam se realmente é o dente de leão. Né? Eu acho que isso é bem interessante para a gente coletar depois. Maravilha? Então, vamos lá, gente. Primeiro, uma descrição morfológica. Uma planta herbácea perene com folhas basais dispostas em roseta, profundamente lobadas, flores amarelas reunidas em capítulos, fruto com papilho que facilita a dispersão pelo vento. O que significa isso? Vamos separar isso tudo, segmentar isso tudo para vocês entenderem. Primeiro, herbácea perene. Gente, uma herbácea é uma planta que não tem uma parte lenhosa. O que é uma parte lenhosa? É um tronco.
né? Então não é uma árvore, você entendeu? Ela é uma erva. Então ela vai ficar ali próximo do nível do solo. E isso nos diz muito na medicina chinesa de muitas coisas. Nós vamos discutir isso depois. Folha em roseta basal, galera. É exatamente o que está nessa imagem aqui. Show? É essas folhas que saem diretamente do solo, né, formando um círculo, né? Parece uma rosa. Então, quem já viu um dente de leão aí de verdade, sabe que é exatamente isso que acontece, né? Fica essa rosinha de folhas aí. Show? Folhas profundamente lobadas, gente. São esses recortes aí, ó, da folha do dente de leão que exatamente lembra um dente, né? Então, a origem do nome é literalmente essas folhas aí muito lobadas, né? Então, lobadas são recortadas, assim, dessa forma. Show? Flores amarelas em capítulos, né? Então, são pequenas florezinhas agrupadas num receptáculo, né? Ou seja, aquilo que parece uma flor só, na verdade, são um monte de florzinhas ali, como a gente tinha falado anteriormente. Show? E por fim, gente, esse papilho, né? O papus, que é uma penugem que permite, né, esse aquênio, que é um fruto, né, que não abre, voar com o vento. Show? Então são esses paraquedinhas aí quando a gente sopra, né, o nosso dente de leão. Maravilha, galera? Então essa é a descrição morfológica do dente de leão. Ou seja, quando você for lá na natureza coletar um dente de leão, você vai precisar dessas informações para você ter certeza que é um dente de leão. E, galera, o dente de leão tem um ciclo de vida perene, né? Ou seja, ele frutifica várias vezes, né? Ele dá flores e frutos várias vezes. A mesma erva, né? Eu ia falar árvore, mas não é árvore, é erva. Então a mesma erva, ela vai todo ano dar flor e fruto, indefinidamente. Show? Até alguém lá arrancar ela dali. Isso é muito interessante também na visão da medicina chinesa, tá? Outra coisa, galera, distribuição e habitat, tá? Basicamente, galera, ela é uma planta nativa da Europa e da Ásia, né? E ela se distribuiu muito bem em florestas, né, e regiões temperadas. Ou seja, gente, tropical e equatorial é mais quente, né? Temperado, vamos colocar, é um meio termo, entende? Em nível de temperatura. Vou tentar colocar uma imagem para vocês entenderem um pouquinho aqui, né? Onde que está o nível das florestas tropicais e onde está o nível das florestas temperadas. Maravilha? Então, é como se fosse, galera, nem muito frio, nem muito quente. Mais puxado para o frio do que puxado para o quente. Isso é bem interessante também, que mostra uma térmica bem equilibrada, né, dessa substância. Ela não está em nenhum extremo, você entende? E isso dela se distribuir muito bem também no mundo é muito interessante, gente. Por quê? Porque mostra que ela é uma planta muito forte. Show? É uma planta que pega. Toda planta, gente, que pega, né, em todo lugar, é uma planta muito poderosa, segundo a medicina chinesa. Nós vamos entender esse porquê lá para frente. Cultivo e manejo, galera. Então, ela se dá muito bem em solos argilosos, tá? E solos ensolarados, né? Solos ensolarados é ótimo, né? em lugar ensolarado. Ou seja, ela gosta de muita argila, de muita terra com água, com barro, né? E ela também gosta de muito sol. Isso é muito interessante também na visão da medicina chinesa. A propagação é por sementes, tá? Que são aqueles papos, né? Que a gente sopra. Show? Então, sempre que você tiver oportunidade, tiver um ventinho, tem que ter um ventinho, viu, gente? Porque aquilo ali serve para um negócio, né? Que é quando o vento bate, que ela vai levar isso embora, né? E aí vai dispersar. Então, você nunca sopra isso, tipo, quando não tem vento, entendeu? Porque aí você tá basicamente matando uma geração inteira daquela planta. Não matando, mas tudo vai cair ali perto, entendeu? Mas tente isso daí em algum momento, né? De quando estiver ventando, você pode soprar para elas dispersar bastante, é bem legal. Show? Colheita preferencial, então, das folhas jovens, né, e raízes no outono. Porque as folhas jovens são as folhas que são consumidas mais cruas, né, em salada e tudo mais. Show? E as raízes serem no outono também é bem interessante, né? Porque a estação correta, vamos colocar assim, de colher raiz na medicina chinesa é no inverno. E essa daqui ela vem uma estação antes, que é no outono, estação do pulmão. Show? E quais são as partes medicinais popularmente usadas, então, do dente de leão, galera? É usada a planta inteira, tá? Na verdade, né? Então são usadas as folhas, são usadas as raízes, são usadas as flores. A única coisa que eu ainda não achei, mas eu estou pesquisando para vocês, porque eu vou trazer aqui um material completíssimo, com tudo que tem direito, realmente são as sementes, né? Ou seja, o que a gente sopra. Sabe? Eu não vi até agora um uso medicinal dele, mas do resto eles usam tudo. Show? E daí nós vamos destrinchar cada uma das partes
daqui a pouco em outro módulo. Maravilha? Então essa foi a botânica do dente de leão, gente. Show? E agora eu acho que todo mundo já é bem capaz de identificar um dente de leão, né, na sua casa ou num pasto. Bora pro próximo tema. E agora, minha querida, vamos para a terceira parte do nosso estudo, né, que são composição química, né? Toda a química do dente de leão. Show? Lembrando, gente, que essa é uma parte que a medicina chinesa, né, a medicina chinesa clássica, né, que é a medicina chinesa que a gente estuda, ela não se aprofunda tanto, né, porque há 5.000 anos atrás não sabiam dessas substâncias químicas, das moléculas químicas das plantas, né? Mas, galera, eu acho que é uma parte legal, né? Porque a gente está nessa cultura ocidental, né? E muito científica, então todo mundo gosta de saber, né, a composição química da substância. Mas eu acho que é muito importante eu ressaltar, galera, que na nossa análise dentro da medicina chinesa a gente não precisa da química. Maravilha? E, segunda coisa, eu também não domino essa parte química, maravilha? Então, eu pesquisei, fiz um grande apanhado aqui das principais moléculas, né, e das funções de cada um. Vocês vão entender lá, quando a gente fizer a análise da medicina chinesa, que a gente não precisa disso, tá? Isso eu sinceramente, sim, pessoalmente, acredito que mais complica do que ajuda o entendimento. Show? Então, bora lá. Primeiro, galera, lactonas sesquiterpênicas. Caralho, olha esse nome, mano. Lactonas sesquiterpênicas, galera. O que são essas tal de lactonas? São compostos amargos, tá? Com ação anti-inflamatória, antimicrobiana e imunomoduladora. Isso é muito complicado, gente, porque todas as substâncias praticamente têm compostos anti-inflamatórios, antimicrobianos. Show? Então, isso não significa necessariamente que isso tem um poder mesmo, sabe? Antimicrobiano, né? Você vai ver que em qualquer planta que você pesquisar aí vão ter compostos antimicrobianos, né, e anti-inflamatórios. Show? Mas isso é muito diferente da medicina chinesa do que falar que a planta realmente tem uma força anti-inflamatória, que na verdade na medicina chinesa a gente vai chamar isso de uma força yin, né, uma força que refresca, uma energia refrescante daquela planta. Show? Para a medicina chinesa, então a inflamação ela é o calor, propriamente dito, manifesto, tá? E a gente vai tratar o calor com plantas que esfriam, né? Ou que drenam, que purgam esse calor. Show? E também depende um pouco de onde que veio esse calor, mas isso vai ficando mais claro daqui para frente. Maravilha? E basicamente são compostos que estão no látex, né, do dente de leão. Então é aquela substância branca quando a gente corta. Normalmente são associadas então ao amargor, né, ao sabor amargo, e isso pra gente é muito importante porque a medicina chinesa, galera, ela conseguiu classificar as plantas, né? Uma das classificações é através do sabor daquela planta. Show? O sabor amargo, por exemplo, é um sabor que está muito associado à ação de purgação do corpo. Maravilha? E também, né, atualmente a gente já sabe, né, que o sabor amargo também é um sabor que auxilia na digestão. Então são duas classificações do sabor amargo. Show? E ação digestiva, né, como eu tinha falado. Segunda molécula, galera, os triterpenos, tá? Que são moléculas derivadas do esqualeno. Ótimo! Com também ação anti-inflamatória, hepatoprotetora e colerética. Ou seja, elas aumentam a produção de bile. Para quem não sabe, bile é o que quebra a gordura lá no nosso intestino, né? Então é uma substância que auxilia na digestibilidade. Maravilha? Que a gente vai chamar, né, de Qi e Yin da vesícula biliar. Show? A bile, então, está associada para a gente à vesícula biliar, né, que tem uma forte associação com o fígado. Né? O fígado é o órgão do elemento madeira, enquanto a vesícula biliar é a víscera do elemento madeira. Show? Ela que vai, galera, basicamente armazenar, né? As vísceras dentro da medicina chinesa, elas armazenam as substâncias. Show? Então, o baço é o órgão do elemento terra, baço pâncreas, e o estômago é a víscera do elemento terra. Né? Por quê? Porque o estômago é o que recebe, né, e armazena a sua comida quando você come. Show? Enquanto o baço e o pâncreas vão digerir essa comida propriamente dita. Mesma coisa aqui, né? A vesícula então vai armazenar a produção de bile que é feita no fígado. Show? E aqui diz que ajuda então a proteger o fígado e estimular a função biliar. Maravilha, né? É um bom digestivo, esses compostos. Terceiro grupo, galera, os flavonoides, né? Que são compostos antioxidantes. Né? O flavonoide está muito em alta aí, né, galera? Porque tá todo mundo falando de flavonoide. Que são basicamente compostos que melhoram, né, a sua circulação, né, melhoram a eliminação de líquidos e combatem os tais dos radicais livres, né? Que é basicamente falar que é antioxidante. Show? Dentro da medicina chinesa, né? Vamos colocar assim, plantas, né, ou substâncias que são muito
antioxidantes, normalmente também são refrescantes, tá? E depois nós vamos entender por quê. Além disso, galera, a gente tem a tal da inulina, né? A inulina, ela atua como um pré-biótico, né? Estimulando, então, o crescimento de bactérias boas no seu intestino. Não vejo o dente de leão com essas propriedades aqui, tá, galera? Sinceramente, assim, né? Ajuda também no controle glicêmico e transintestinal, porque é como se fosse uma fibra, né, solúvel, tá? Então é basicamente as fibras mesmo do nosso dente de leão. Mas, por exemplo, muitas pessoas lendo isso daqui vão falar assim, pô, então significa que o dente de leão ele pode me ajudar com o meu controle glicêmico? Nunca vi isso acontecendo com o dente de leão, entende? Ah, então quer dizer que o dente de leão ele pode me ajudar em proliferar boas bactérias no meu intestino? Nunca vi isso acontecendo com o dente de leão. Salvo, tá? Por exemplo, muita gente vai falar, pô, Yuri, mas eu tratei, sei lá, uma desbiose intestinal com dente de leão e foi muito interessante. E aí que nós vamos entrar, né, depois lá dentro da medicina chinesa, em conceitos mais amplos. Por quê, galera? A desbiose intestinal, qualquer problema intestinal, né, que envolva a proliferação de bactérias nocivas, para a medicina chinesa, né, isso só se desenvolve quando o seu ambiente intestinal é favorável àquelas bactérias nocivas. Show? Ou seja, galera, não é que o dente de leão, na visão da medicina chinesa, maravilha? Tem que deixar isso bem claro. Não é que o dente de leão vai proliferar bactérias positivas no seu intestino. É pelo contrário. Né? Ele vai limpar o seu intestino para que as bactérias positivas possam se proliferar e que as bactérias negativas morram. Entende? Nessa limpeza. Então, o dente de leão, para a medicina chinesa, é mais visto com essa função. Entende? Limpar o ruim e dar espaço para o bom. Tá? E não de beneficiar o bom. Show? E são essas coisas que eu falo, tá, galera? Que essas composições químicas são muito perigosas, né? Muito complicadas, tá? Mas, além disso, né, o dente de leão tem potássio, né? Que é um mineral com uma forte ação diurética, né? É um sal, né, galera? Todos os sais, basicamente, vão ter aí uma certa ação diurética. Até porque, para a medicina chinesa, a maioria dos sais, tá? São refrescantes ou frios, né? Tudo que é muito denso, show, tipo minerais, né? De forma geral, minerais são densos, né, galera? E tudo que é denso para a medicina chinesa tem uma ação mais yin, entende? Por quê? Porque o yin desce, não é isso? Então tudo que é denso, ele vai para baixo. E tudo que é sutil vai para cima, né? Que é o yang. Exemplo seria, se você fizer que normalmente está mais quente que o ar, ele vai subir. Né? Isso aqui é o quê? É uma coisa sutil, concorda comigo? Né? É um bafo, né? É só um sopro. Show? Yang, né? É uma coisa sutil, entende? Agora, se você fizer um e cuspir, o cuspe não sobe, né? O cuspe desce. Por quê? Porque o cuspe é denso. Entende a diferença? Então, algo material denso, desce. Algo sutil, algo abstrato, sobe. Maravilha? Isso aí, para a medicina chinesa, é muito clássico, tá? Que diz que, claro, o potássio, então, ajuda na eliminação de líquidos. E quais são, gente, os grupos químicos relevantes, então, do dente de leão? Primeiro, compostos amargos, né, que normalmente estão associados realmente à produção de suco gástrico, né, ou seja, melhora a sua digestão, né, de bile, de enzimas digestivas, né, todos os compostos amargos aí são considerados para esse aspecto digestivo, né, isso também é amplamente conhecido pela nossa medicina popular, né, galera, que todo mundo aqui já tomou um boldo que a vovó passou quando você ficou empachado, né? E o boldo é uma erva amarga. Show? Então, ervas amargas, de forma geral, elas têm sim uma ação digestiva na medicina chinesa. Que não é o caso do dente de leão. Por quê, galera? Porque para a medicina chinesa, né, além de você ter um sabor, você tem uma térmica associada. Show? Então, existem duas classes de amargo para a medicina chinesa. Existem os amargos amornantes e existem os amargos refrescantes. Show? Quando a gente pensa realmente em digestibilidade, galera, a gente vai pensar em amargo amornante. Show? Quando a gente pensa mais em purgar ou drenar do corpo, nós vamos pensar num amargo refrescante. Portanto, se você comeu uma feijoada bem gordurosa, maravilha, bem quente, começou a ter uma azia, né, começou a ter um refluxo, começou a queimar, arder, parece que você vai vomitar, você precisa tomar o quê? Um amargo refrescante. Concorda? Porque o negócio parou ali e é calor e umidade puro. Você não está precisando digerir aquela gordura toda, entende? Você está precisando purgar, liberar, mandar isso embora, fazer cocô. Então você vai para o amargo refrescante. Se você comeu uma aveia,
uma aveia com muita fruta e iogurte e ficou empazinado, deu aquele... sabe aquela... meu Deus do céu. Só que não tá queimando, não tá com azia, não parece que você vai vomitar, mas o trem tá parado, a gente deu um sono, deu um peso. Isso é o quê? Substâncias muito né, muito nutritivas. Você não está conseguindo digerir, aquilo não está saindo do seu estômago. E aí você vai para o amargo amornante, nesse caso. Você precisa digerir aquilo ali. Show? E não purgar. Além de compostos amargos, nós temos então os fitoesteróis, tá? Que são compostos semelhantes então ao colesterol, com o efeito de reduzir, né, o colesterol na sua corrente sanguínea. Isso é interessante, tá? Depois eu vou segmentar tudo isso lá no nosso estudo da medicina chinesa, mas é interessante porque o dente-de-leão, o uso principal dele, tá, galera? É para drenar calor e umidade, né? Que é mucosidade. Uma das formas de mucosidade que o corpo tem é a gordura, né? Então o colesterol, de fato, é um calor e umidade, é uma mucosidade ali, é uma sujeira do seu organismo e que, de fato, o dente-de-leão pode sim ajudar nisso, tá? Então acho que foi interessante, né, essa parte. Mas para vocês verem como é que, na minha visão, a visão da medicina chinesa é muito mais completa, muito mais fácil. Por quê? Se você pegar aqui, né, esses elementos químicos, você pode olhar um, olhar o outro e achar que a planta faz os dois. Quando na prática clínica, mesmo a planta tendo, né, algumas coisas, mesmo se você pega aqui e fala, não, tem inulina, né, então ela vai ser muito benéfica para a microbiota do meu intestino. Não vejo dente-de-leão com essa capacidade. Entende? Você pega compostos amargos, então ele é um grande digestivo? Não, também não é. Sacaram? Agora, se você pega, fitoesteróis, então, beleza, ele pode controlar o colesterol no sangue? Consegue. É o melhor para fazer isso? Nem de longe, entende? Mas ele tem essa capacidade. Show? Entenderam? Então, por isso que eu falo que se você analisar a planta, é muito mais interessante do que você analisar a fitoquímica da planta. Entende? Mas, maravilha. Quais são as vitaminas então que nós temos no dente-de-leão? Vitamina A, vitamina C e vitamina D em pequena quantidade. Então, vitamina A é muito bom para a visão, pele e imunidade, né? Vitamina C, muito bom para a imunidade e para a síntese de colágeno. Também fala que tem ação anti-inflamatória, como tudo. E vitamina D, funções imunológicas e metabolismo ósseo. Aí você me pergunta, entende? Se você pegar isso daqui e olhar lá e falar, tem vitamina D então, Yuri, será que então ele não vai ser bom para fortalecer meus ossos? Não. Entende? Por quê? Porque ele é um amargo refrescante, ele drena. O osso, ele é o excesso do yin. Show? E para você construir yin, você tem que ter sangue. Se você está ali usando dente-de-leão, você está drenando substância do seu corpo, você não está adicionando. Sacaram? Então vai ser o contrário aqui. Para a medicina chinesa, né? O dente-de-leão não fortalece os ossos, nem de longe, entende? Então por isso que esse é o perigo aí de pegar essas substâncias químicas isoladas. Maravilha? E agora vamos ver se a gente concorda também com as propriedades farmacologicamente conhecidas do nosso dente-de-leão. Primeira propriedade farmacológica conhecida, diurético. Então, estimula a produção de urina. Concordamos com isso na medicina chinesa? Sim. Hepatoprotetora, protege as células do fígado. Concordamos com isso na medicina chinesa? Sim, talvez não pelo mesmo motivo, mas sim, ajuda sim a proteger o fígado. Ação digestiva, aumenta a produção de saliva, suco gástrico e bile, né, facilitando a digestão de gorduras. Concordamos com isso na medicina chinesa? Não. Tá? O dente-de-leão não é uma substância digestiva. É claro que ele pode ajudar na digestão, tá, galera? É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Por quê? A gente tem uma dieta rica em gordura. Né? O brasileiro médio tem uma dieta muito quente. Então, se você está pensando numa dieta muito quente, o dente-de-leão vai balancear isso. E para a medicina chinesa, galera, o grande lance é sempre o equilíbrio. Entendeu? A sua digestão não vai estar boa se ela for fria, ela não vai estar boa se ela for quente. Ela tem que ser morninha. Sacaram? Então, se tiver quente, o dente-de-leão vai esfriar e vai ajudar a chegar no equilíbrio. Agora, se tiver fria, o dente-de-leão não vai esquentar. Ele vai esfriar mais. Entenderam? Então, nessa situação de uma dieta muito quente, muito cheia de gordura, o dente-de-leão sim pode ajudar como um digestivo. Já no outro quadro, ele vai piorar, né, a digestibilidade do seu corpo. Show? Anti-inflamatório, não vou nem comentar disso daqui, né? Colerético, então, estimula a produção de bile, né? Importante em caso de digestão lenta e problemas biliares. Ok, concordamos em parte, né? Um monte de coisa vai aumentar a produção de bile. Né? Quando você pensa num amargo refrescante, né? Ele vai ajudar a purgar a substância do seu corpo. Então é claro que ele vai ajudar sim na secreção de bile, né? É uma substância do seu corpo que ele está purgando. Entende?
Então essas foram nossas considerações, galera, sobre toda a parte de composição química do dente de leão. E agora bora para a próxima etapa. E quais são então, minha querida, os usos populares do dente de leão? Exatamente isso que a gente vai ver agora. E isso para mim, gente, é muito importante porque os usos populares, né, na minha opinião, são o que restou mesmo da nossa medicina natural, né, brasileira, ocidental, de modo geral, né? Enquanto lá na China eles conseguiram, então, colocar tudo isso escrito, né, e fizeram grandes compêndios de tudo isso, a gente não, né? A gente foi tudo via oral. Show? Então, para mim, o uso popular, ele retrata toda essa ancestralidade por detrás da nossa medicina popular, né? Da nossa medicina natural, inclusive. Então, realmente, isso daqui para mim é muito importante, muito interessante de ser estudado, tá? Então, na fitoterapia europeia e americana, né, o dente-leão é usado, então, como um depurativo, né, um depurativo clássico. E o que os depurativos fazem, gente? Eles eliminam, né, toxinas. Show? Eles vão tirar toxinas do nosso organismo, né, do nosso sangue, né? Vão ajudar nessa limpeza, né, de toxinas de um modo geral. Quem é que limpa toxinas do nosso organismo? Fígado e rim, né? Basicamente, e pulmão também, mas normalmente quem está mais associado a essa limpeza é realmente o fígado e os rins, né? E ele também é um estimulante hepático, né? Então, usado muito para estimular o fígado, promovendo fluxo biliar, né? Sendo, em muitos casos, indicado, né, para um fígado preguiçoso, uma má digestão de gorduras e o índice elevado de colesterol. Então, como a gente havia dito anteriormente, né, eu acredito sim, né, nessa capacidade do dente-leão de trabalhar gordura. Não acredito como um digestivo, entende? Mas para depuração do sangue ele é incrível, tá? Muito bom mesmo. E vocês vão entender dentro da medicina chinesa quais são as partes onde ele desintoxica melhor, né, do corpo. Porque essa, para mim, gente, é a beleza da medicina chinesa, entende? Porque enquanto aqui, né, a gente fala, não, aquela planta é boa para digestão. Né? Popularmente é isso, entende? Você pega ali um boldo, a pessoa vai falar, não, é bom para digestão. Mas digestão de quê? Entende? Porque a medicina chinesa, ela entende que não é simples assim. Sacou? Quando você está com uma dificuldade de digerir, essa dificuldade pode vir de uma série de coisas dentro do seu organismo. Sacou? Pode vir de uma deficiência de energia, ou seja, você não tem energia suficiente para digerir aquilo. Show? Pode vir de uma deficiência de matéria, ou seja, você não tem insuficiente para digerir aquilo. Pode vir por uma estagnação, ou seja, você não tem trânsito, né? A sua energia não circula. Entende? Tem uma coisa travada. Pode vir por um excesso de calor-umidade, ou seja, você tem uma substância mucosa lá no seu estômago, nos seus intestinos, que não te deixa digerir. Então você está vendo a quantidade de fatores, né, de possibilidades, de raízes possíveis, né, para chegar nesse problema de má digestão. Aqui não, né? Aqui a gente classifica tudo no mesmo balaio e fala que aquela planta serve para isso. E para mim, por isso que a medicina chinesa é muito linda, gente. Ela é a medicina de ponta dentro da medicina natural. Entende? Vocês vão, cada vez mais que vocês estiverem aqui acompanhando esse conteúdo, vocês vão entender isso também. Né? Como é que é diferente a forma de ver e, às vezes, é muito mais profundo, entende? Porque na mesma hora que você vai tratar um sintoma, que é a má digestão, mas você também vai buscar a raiz disso, né? Para você também tratar a raiz. Porque se você arranca uma árvore só corta ela aqui, né? E não tira a raiz, o que acontece? No outro ano ela tá grande de novo. Entende? Então, para a gente da medicina chinesa, a gente tem que ir na raiz dos problemas. Indicações, então, medicinais populares. Má digestão, já conversamos sobre isso. Retenção de líquido, então usado como um leve diurético. Isso, para mim, é muito interessante. Realmente, o dente-leão faz isso bem. Né? Não é incrível, mas faz isso bem. Icterícia, né? Que é aquele olho amarelado, né? Pele amarelada, por excesso de bilirrubina. Né? Que, normalmente, para a medicina chinesa, indica, então, um acúmulo de calor-umidade, dessa mucosidade. Normalmente esse calor-umidade, ele é amarelado, tá, galera? Por isso que, para a medicina chinesa, a umidade frio, né, ela é branca. Show? A umidade, ela é transparente, você concorda comigo? Você pega um copo de água, né? Veja que um copo de água fictício na minha mão aqui, ele é transparente, concorda? Isso é umidade, né? Maravilha. Se você pega essa umidade, né, esse copo e bota no freezer, o que acontece? Fica branco, não é? Porque o gelo é branco. Show? Se você tira, então, esse gelo do branco, tá? O gelo do freezer, deixa ele em cima de algum lugar ali. E aí todo dia você vai lá e joga um lixinho ali, né? Daqui a pouco ele vai estar o quê? Amarelado,
daqui a pouco ele vai estar marrom, daqui a pouco ele vai estar preto. Concorda comigo? Então, o amarelado é a primeira parte do nosso processo, que a gente chama de calor-umidade. Quando você taca um pedacinho ali de qualquer coisa, a primeira coisa que vai acontecer, né, é que ele vai começar a engrossar, vai começar a estragar ali, concorda? E normalmente a primeira cor que aparece é o amarelo, depois o marrom, depois o preto. Show, que já é o final do processo, é quando esse calor-umidade engrossou, né, a tal ponto, tá, que aquilo ali quase empedrou dentro daquele copo, né? Todo mundo aqui que já esqueceu alguma comida dando uma panela, provavelmente já viu esse processo acontecendo também. Então, a icterícia da medicina chinesa é literalmente o acúmulo dessa sujeira, dessa mucosidade, tá? E pode sim ser tratado também com dente de leão. E aqui também fala da constipação, né? Então, ele também, eu já tive o uso dele com alguns pacientes que tiveram diarreia, tá? Com o dente de leão. Então, acredito também, porque ele drena, né? Ele faz as coisas saírem, ele purga do seu corpo. Show? Formas de preparo, galera, da medicina popular. Tudo isso daqui, galera, também é muito importante falar, né? Que todas essas indicações, essas formas de preparo, tudo isso é segundo a medicina ocidental. Né? Eu quero fazer um grande estudo da medicina ocidental para depois passar para a medicina oriental, né? Para a medicina chinesa, na verdade, né? Propriamente dito, para que vocês vejam a diferença, né? de aplicações de estudo, tá? Acho que isso é bem legal. Então, normalmente, galera, a infusão das folhas, né? A infusão acho que é a prática mais conhecida da nossa medicina, né, galera? Todo mundo sugere infusões, né? Para a medicina chinesa, as infusões, elas são feitas em duas condições, tá? Ou quando a erva é muito potente, né? Ou quando aquela estrutura da planta é muito leve, muito sutil, muito... esqueci o nome aqui, gente. Do contrário de... muito... frágil. Frágil é a palavra. Então, por exemplo, né, eles fazem infusão de flores, normalmente. Eles fazem infusões de plantas que têm muitos aromas. Né? Aromas são substâncias voláteis, né? São substâncias sutis, são substâncias frágeis. E aí, quando você quer pegar essa parte sutil de uma planta, você realmente vai usar uma infusão dentro da medicina chinesa, entendeu? Agora, quando você quer pegar a porrada mesmo, você quer pegar uma parte densa da planta, a gente sempre vai usar outras formas, tá? Então, para a medicina chinesa, né, as infusões elas existem, né, como todo mundo, entende? Só que não tem uma potência medicinal tão forte, salvo essas situações que eu falei, né? A planta é muito tóxica, né, ou a parte é muito frágil, né? Ou você quer mesmo o efeito sutil daquela planta. Por exemplo, vai fazer uma alfazema na sua casa, né? Para você dormir melhor, por exemplo, né? A alfazema, se você cozinhar ela, vai perder todo o aroma. E o aroma para a medicina chinesa é o que vai para o aquecedor superior. Então, o que é volátil, o que é sutil, o que é leve, sobe. O que é denso, pesado, desce. O aroma, ele sobe, não é isso mesmo? Se você cheira lá um copo que tem a óleo essencial, né? Você não cheira embaixo, concorda comigo? Você cheira em cima, né? Por quê? Porque o aroma sobe. Maravilha? Então, a mesma coisa aqui. Se você quer um efeito, por exemplo, no seu aquecedor superior da lavanda, um efeito para você dormir melhor, por exemplo, da lavanda, realmente é muito interessante fazer uma infusão das flores de lavanda. Né? Vai ser muito mais interessante do que fazer uma decocção. Para isso especificamente, tá? Então, normalmente, galera, as infusões das folhas, né, são feitas como um chá comum, né, e tem um efeito diurético e digestivo leve. Né? E aí eu acho bem interessante colocar leve mesmo, porque é isso aí, galera. A infusão ela vai te dar um gostinho daquela planta, entende? Um gostinho do poder medicinal daquela planta. Salvo essas questões que eu acabei de falar. Decocções da raiz, galera. A raiz mais dura, fervida por 10 a 15 minutos, tá? Sendo ideal, então, para tratar o fígado e o intestino. Então, tá vendo? É a parte mais punk, a parte mais material. Né? Normalmente, galera, as decocções, né, são feitas realmente com raízes ou caules, ou até folhas, né? Também pode ser usado, não tem problema nenhum, mas elas são muito mais prolongadas quando são com as raízes, né, da medicina chinesa. Tem raiz lá que eles cozinham por horas, entende? E aqui também, né, na realidade, né, você vai pegar aí, sei lá, uma ayahuasca, né? Uma ayahuasca é uma raiz que eles cozinham por horas, entende? Isso é bem interessante, né? Você extrai tudo que tem ali. E a tintura, né, galera, que normalmente é usada também para tratamentos hepáticos, crônicos, né? E normalmente em doses menores, né? A tintura eu acho muito legal, galera, também, a gente pontuar isso, porque a tintura na medicina chinesa, ela também atinge
o aquecedor superior normalmente, né? Normalmente você não tem calor ali, show? E normalmente, galera, o álcool, né, também é uma substância volátil, certo? Você abre um álcool na sua casa, né, e deixa ele aberto, que a 2 horas, 3 horas ele está evaporado, ou seja, ele sumiu, né? Então ele é volátil. Tudo que é volátil é porque está subindo, né? Tudo é leve. Então tudo que sobe vai atingir a parte superior, a parte alta do corpo. Dentro da medicina chinesa também, tá? Isso que eu acho importante, galera, que são as contraindicações e os efeitos adversos, né? Então, para quem tem gastrite ou úlcera, né? E aí, galera, vai ser praticamente todas as plantas também, né? Salvo algumas exceções aí que nós vamos conversar muito ainda sobre. Mas se você tem uma úlcera ativa, né? É melhor evitar praticamente qualquer amargo, tá? E depois nós vamos conversar melhor disso. Né? Você precisa de um protocolo primeiro de regeneração da mucosa estomacal antes de poder colocar qualquer substância para dentro, tá? E, claro, pessoas que são alérgicas ao látex, né? Que ela tem látex. E é lógico, galera, o látex, depois que você corta e seca a planta, né? Em teoria ali, ele secou tudo, entende? Só que mesmo assim, se você é alérgico ao látex, vale a pena aí fazer alguns testes, né? De consumo antes de consumir. Também vão ver tudo isso lá na parte de prática, né? Como é que você vai consumir uma erva segundo a medicina chinesa. Principalmente se for o seu primeiro contato com aquela erva, né? Como saber se essa erva não vai te fazer mal. A medicina chinesa tem todo um protocolo para isso e é bem simples, tá? Outra coisa que eu falei que eu não ia falar aqui, gente, mas eu vou dar uma pincelada aí, né? Porque é interessante, são interações medicamentosas, né? Então, realmente evitar o uso do dente de leão junto com outros diuréticos. Óbvio, né, gente? Porque você já tem um diurético, vai usar mais um. Não é um diurético do dente de leão, mas ele tem um efeito diurético legal. Né? Então você pode realmente perder muito eletrólito, né? Começar a perder muito sal, tá? E também fala do lítio, né? O efeito diurético pode alterar a excreção renal do lítio, causando um aumento de concentração do sangue. Então, se você toma lítio, né, também eu acho que vale a pena evitar o dente de leão. Show?